Bom dia, tudo bem, meus amores? Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a profissão do arquiteto. Ontem conversamos um pouquinho sobre a profissão do arquiteto. A Prof. Cris mandou um videozinho para vocês de uma historinha dos três porquinhos. Vocês assistiram? Viram lá? Na história está falando que o primeiro porquinho, construiu uma casa de palha e o segundo porquinho uma casa de madeira. Só que foram os porquinhos que construíram essas duas casinhas. Só que quando o lobo chegou, ele com o seu assopro muito forte derrubou as casinhas. Mas o terceiro porquinho, como ele era muito esperto, ele quis construir uma casa de tijolos. Mas para ele construir essa casa, ele chamou um arquiteto. O arquiteto que fez o planejamento de como seria a sua casa. Para construir uma casa bem feitinha, para mais para frente não ter problema e para o lobo não conseguir destruir a casa. Então, como os porquinhos fizeram, nós também temos que fazer. Quando nós vamos construir uma casa, nós temos que chamar o arquiteto para fazer o planejamento, fazer uma planta, né? Para ver como vai ser a nossa casa. Ele vai fazer um desenho, vai mostrar para nós se nós gostamos e ele vai saber bem certinho como fazer esse projeto. Então, nós não podemos sair construindo uma casa. Nós sempre temos que chamar o arquiteto, que é sobre a profissão que nós estamos aprendendo, né? Agora nós vamos pegar no nosso livro e nós vamos ver, pegar e abrir o livrinho lá na página 37, o 3 e o 7. Nessa atividade do nosso livro, nós vamos ver que tem 3 fotinhos. E essas fotinhos aqui é do arquiteto. Nessas fotos, nós vamos poder ver o que os arquitetos usam no seu trabalho, como que é o trabalho deles. Então, vamos ver. Olhem lá. Na primeira fotinho, está mostrando o arquiteto, ele está fazendo o desenho de como vai ser a casa. Ele está usando lápis, régua, mas o arquiteto ele também pode usar o computador, aonde ele faz os seus planejamentos no computador. Também a última fotinho, o arquiteto ele está fazendo uma maquete, construindo uma mini casinha para ver como vai ser. Então, mais uma coisa que nós podemos aprender sobre essa profissão. Eles podem usar papel, régua, lápis, computador e construir uma mini maquete, uma maquete bem pequenininha. Agora, a prof quer que vocês também brinquem de arquiteto. Mas, prof, como que nós vamos brincar de arquiteto? Quem tiver Lego, pecinhas de encaixe, vocês vão usar essas pecinhas para brincar de arquiteto. Tem um brinquedinho que se chama engenheiro também. São várias pecinhas que nós construímos castelo, construímos casinhas. Quem tiver também pode usar. Como vai ser? Olhem lá na fotinho lá embaixo. As crianças estão brincando com as pecinhas, estão, fazendo as suas construções. Como se fosse o arquiteto fazendo a sua maquete. Uma casinha bem pequenininha. Vocês também. Podem usar o que vocês tiverem, qualquer brinquedinho que vocês tiverem. Lego, qualquer joguinho, pecinhas para construir. Quem conseguir construir, tira a fotinho da casinha de vocês e manda para a prof. E depois que vocês construírem, vocês vão, olhem só, desenhar aqui para prof como ficou o desenho de vocês. Quem conseguir
fazer a casinha. Pode ser várias casinhas, como se fosse uma cidade. Numa cidade tem muitas casinhas. Pode ser a nossa casinha, mas quem tiver bastante pecinhas, pode tentar fazer várias casinhas como se fosse uma cidade. Quem conseguir, tira uma fotinha e manda para a prof. A mesma fotinho pode colar aqui. Mas quem não conseguir revelar a fotinho, imprimir a fotinho para colar, pode fazer o desenho de como ficou e registrar aqui no livro, tá bom? Feito isso, nós vamos virar a nossa folhinha lá na página 38. Olhem lá que tem o desenho de um castelo de areia. Nessa atividade onde tem um castelo de areia, nós vamos ver. Quem tem livro de historinhas em casa, vai procurar e vai ver se alguma dessas historinhas que vocês têm aí na casa de vocês tem castelos, tem desenhos de castelos. Por quê? Muitas histórias existem castelos encantados. Histórias de príncipes, de princesas, muitas historinhas infantis têm desenhos de castelos e a prof gostaria que vocês observassem esses castelos. A prof também vai mandar um videozinho com várias fotinhos de castelos, desde antigamente até castelos de hoje em dia. E vocês vão ver como são esses castelos. Por quê? Porque para construir um castelo, nós precisamos de quem para fazer o planejamento, fazer o desenho de como vai ser o castelo? Nós precisamos do profissional chamado arquiteto. Ele que vai planejar e vai fazer o desenho de como ficaria esse castelo. Então, a prof que eu gostaria que vocês observassem bem esses castelos. Quem tem historinha de castelo? Olha lá, observa. Mas quem não tem, a prof vai mandar alguns modelinhos para vocês poderem ver também. Agora, no nosso livro também tem um desenho de um castelo. Mas esse castelo é um castelinho de areia, que nós podemos construir lá na praia. Quando nós vamos na praia, tem muita areia, não é? E podemos construir os castelinhos. Esse castelinho aqui, ele foi feito, olhem só, tem até uma bandeirinha, tem as portas, tem as torres, não é? Para construir um castelo assim, é bem difícil, né? Mas, olha que lindo que ficou. A prof quer que vocês observem nesse castelo quantas portinhas tem nele. Quantas portas? Vamos ver, vamos prestar bastante atenção, ó. A prof vai mostrar, aqui tem uma, aqui tem outra, ó. E tem mais algumas. Nós vamos contar quantas portas tem no castelo. E essa quantidade, ó, com o númerozinho, nós vamos colocar a quantidade de portas que tem aqui, com o número. Se tem 3 portas, vamos colocar o número 3. Se tem 4 portas, vamos colocar o número 4. Se tem 5, o númerozinho 5. E assim por diante. Vamos contar para colocar o númerozinho ali. Então, a nossa atividade era essa hoje. Era para falar mais um pouquinho sobre construções, sobre o arquiteto que planeja todas essas construções. Antes de começar a construir, precisamos do projeto e quem faz é o arquiteto que faz o desenho para ver como vai ficar a casa, como vai ficar o castelo, tá bom? Então, ó, daqui a pouco às 10h30 a prof Cris entra e nós conversamos mais um pouquinho. A prof quer ver como ficou a atividade de vocês. Beijo e até daqui a pouco.